Fala, turma, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Hoje vai ser um podcast especial, porque a gente está recebendo aqui na cidade de São José do Rio Preto o nosso franqueado de Portugal. Apesar de ser brasileiro, mas está lá em Portugal, está com a gente há quase um ano e meio, e veio fazer uma visita aqui na franqueadora. Eu falei, não posso perder essa oportunidade. Falei, cara, você tem que estar aqui, a gente vai gravar esse podcast, que é o Além das Máquinas, né? Então, para quem não viu ainda, o Além das Máquinas é um podcast que a gente grava para não só falar da lavateria, acontece, porque é normal, mas ele fala de quem somos nós, né? De quem é o franqueado, qual é a sua vida, por que que você está lá em Portugal, por que você está aqui no Brasil, por que você resolveu ir, enfim, como é que você chegou na lavateria. A gente vai aqui, tava combinando, não combinado, né? Não tem script. Aqui a gente vai perguntar e vamos conversar, vamos trocar ideia. Hoje tô tendo a honra aqui também de ter o Henrico comigo. E é bom também porque às vezes ele conduz aqui, eu fico quieto, né? Então, hoje a gente vai fazer um podcast diferente. E para você que está querendo empreender fora do Brasil, ó, pode ser uma oportunidade aí de descobrir como é que faz, tá bom? Então, Dani, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. Tá visitando a família aqui em Campinas, passou 2 dias aqui comigo. Falei, não, vamos lá gravar. Tá mais um dia pra gente gravar esse podcast hoje. Vai valer a pena. E vamos bater um papo, né, cara? Bora? Bora. Faltou a Karina. Correu. Correu. Ela disse que era programa de meninos. E aí eu deixei, então. Mas ela ficou falando com a Maria Clara de manhã. Ligou pra Maria, já tá. Deixou a filha longe, né? Dá uma saudadinha. Dá, né? Enfim. Vocês estão vivendo muito juntos, né? E aí quando separa assim, dá uma... Porque desde a pandemia a gente tá trabalhando em casa direto, né? A gente mudou quase que totalmente o modelo de trabalho nosso para remoto. Então, desde 2020, a gente passa praticamente 24... Nossa, misericórdia. A gente passa 24 horas juntos, assim, né? Então, é intenso. E não pode nem ficar nervoso, né? Não pode, não. Mas daí a gente vai, toma uma água, respira fundo. Dá uma voltinha. Conta até 1000 e volta. Vai andar na beira do Douro lá, né? Aí você vê aquela paisagem, dá uma relaxada e fica tudo certo. Ô, turma, o Daniel e a Karina, esposa, estão com uma franquia nossa lá no Amial. É um bairro de Porto, da cidade do Porto. Agora está subindo mais 2 unidades lá no bairro do Porto também. Não, no Matosinhos, né? Uma cidade próxima, lado, e uma no Porto também, com um desafio grande. Daniel, tá 5 anos lá? 5, a gente fez 5 anos agora lá. 5 anos, já tirou a cidadania lá? Não. Tem o período para tirar a cidadania para moradores de países com língua portuguesa, né? São agora 7 anos. Cresceu, né? Antes era 5, agora é 7. Acho que é recente agora, né? É recente, acho que foi ano passado. Não, tem 6 meses que, foi esse ano? Formalizou a mudança, tem 6 meses, né? Foi a partir de janeiro. Então, a gente se pudesse, eu já tava tava na expectativa. Já tava elegível, né? Já tava elegível. Mas aí tem muito imigrante, né, em Portugal. E aí, a questão dos controles e tal, então eles mudaram de 5 para 7 anos para países de língua portuguesa. Os que não são de língua portuguesa são 10 anos. Mas você já morou em algum outro país ou não? Não. Portugal. Já passei muito tempo por conta de trabalho, né? 1 mês, 2 meses, Estados Unidos, por exemplo, tal. Mas morar com a família é a primeira vez agora. Agora explica aí, como é que faz isso, né? Assim, quais são as etapas, né? Porque morar fora, eu sempre tive vontade de morar fora, mas nunca tive coragem de morar fora. Quando eu era mais jovem, eu podia, porque eu não tinha muito que me segurar, muito vínculo, crianças pequenas, mas a gente nunca teve possibilidade. Acho que na época que a gente era jovem, com os meninos pequenos, eu não tinha condições de fazer isso. Porque não é só coragem. Porque tem uma responsabilidade toda por trás. Você sai de uma vida classe média para ser um pobre num país... Total, é exatamente isso. Ninguém te conhece, né? Então, hoje eu tenho condições de ir, agora mais me falta coragem... Porque os meninos já estão grandes, então pode ser um puto desafio para mim deixá-los aqui, ou uma baita oportunidade. Ou uma baita oportunidade, né? Então, mas eu falo isso assim, eu digo que hoje eu tenho... Na verdade, acho que nem tenho tanta vontade mais, assim, porque eu consigo ir, ficar 1 mês, 2 meses, voltar, então eu não preciso muito... Eu não preciso mudar. Você tem a flexibilidade. Né? Hoje eu consigo ter a flexibilidade. Mas conta pra mim, assim, ó. Nem pra mim, conta pra quem quer. Até eu tenho curiosidade de saber
o momento da decisão, Sim. a conversa, o que nós vamos fazer e a disruptura, né? cara, disruptura. porque, puta, é família, né? É uma família, na verdade, é uma história interessante até. A gente, eu sou de família muito simples, né? Os meus pais, eu sou filho único, né? Os meus pais eram... Cara, filho único e mora fora, cara, assim. mora fora. Às vezes dá um aperto, mas a gente, meus pais são da cidade de Piracicaba, né? Então eles cresceram cortando cana na roça, então uma vida muito simples, né? E quando casaram, vieram para Campinas, onde eu nasci e tal. Mas a gente sempre teve uma vida muito, muito regradinha. Graças a Deus nunca nos faltou nada, né? Mas era uma vida bastante regrada, assim, né? A gente não tinha muitos espaços para fazer muitas coisas e tal. E eles me deram a oportunidade de estudar, né? Então o meu trabalho era estudar, o meu foco era aquele. E aí, com 15 anos, no bairro onde a gente morava, né, num bairro bem simples também, tinha um rapaz que fazia cachorro-quente. E eu falei assim, pô, eu quero aprender a fazer esse negócio aí. E aí, com 15 anos, eu botei na cabeça que eu ia abrir um carrinho de cachorro-quente, né? E aí, ele me ajudou com a organização lá, de como é que compra o carrinho e tal, como é que monta e tal. E eu montei uma quitandinha e eu fazia cachorro-quente. Foi um ano e meio. Primeiro empreendimento. Primeiro empreendimento. Vendendo cachorro-quente. E foi muito interessante porque, assim, né, o pessoal do bairro ia lá e aí você não faz só cachorro-quente, você conversa com gente, conta história. Relacionamento, escuta, conversa. Total, Lê. Total, relacionamento na veia, assim. O cachorro-quente era só uma desculpa, entendeu? E foi interessante porque eu ouvia muitas histórias. E uma das histórias que eu ouvi foi de um menino, hoje já deve ter, sei lá, enfim. Né? Na época, um rapaz tinha pouco mais, eu tinha 15, ele devia ter uns 20 anos, enfim, tinha voltado de uma experiência de um intercâmbio. E eu tinha muita vontade de fazer um negócio desse, porque, pô, intercâmbio, deve ser legal. Meu, assim, com 15 anos, eu fui ter minha primeira viagem, assim, de avião com 21. Caramba. Né? Eu nunca tinha viajado de avião e tal. Eu acho que eu também. Minha primeira viagem foi um Fokker 100. Ah, lá, tá vendo? Porque não era tão comum, assim, na época, né? Assim, viajar de avião e tal. Se fumava no avião ainda. Exatamente. Era prato, né? Era prato. Uns rangos bonitos. E uma hora você tinha um negócio, eu lembro da Latam, tinha uma caixinha vermelha, assim, se abria, assim, tinha um frango cebolado. É igualzinho hoje. Igualzinho. Hoje qualquer... Nem na executiva, né, Lê? Nem na executiva. Qual é a pessoa que você tem, sim ou não? Exatamente. Bolachinha. Quer ou não quer, né? E aí, eu lembro que ele tava contando, eu fazendo o cachorro-quente, e teve uma hora que eu tava tão vidrado na história dele contando a experiência, né? Que eu parei de fazer o cachorro-quente pra ficar ouvindo ele. E aí, ô Dani, eu tô com fome. Né? Tem como agilizar aí? E aquilo ficou na minha cabeça, cara, assim, eu falei, pô, um dia eu quero muito ter essa experiência. E aí, eu fui fazer faculdade, né? Você formou em quê? Eu, psicologia. Não tinha outra opção, né, cara? Se no carrinho de cachorro-quente eu já tava ouvindo as pessoas ali, não tem outro caminho. Agora eu vou ganhar pra isso. Vou ganhar pra isso. E aí eu fui fazer psicologia, foram 5 anos de universidade e tal. Meus pais me ajudavam a pagar a universidade, né? Mas era puxado, então eu estudava de manhã, fazia estágio de noite, né? De tarde e de noite, e os meus pais ainda me ajudavam com uma grana, né? Era bem caro na época, a faculdade e tal. Eu tentei fazer pública, não passei, burro pra cacete, né? Não rolou, enfim, não pode falar cacete. Pô, fica à vontade. Eu nem pensei em fazer pública, eu nem tentei, eu falei, vou passar isso aqui. Eu tentei, não rolou. Você tava assim na supletinha. Eu tava nessa ali. E aí eu fui fazer faculdade e tal, fiz psicologia, foram 5 anos, e quando eu me formei, eu falei, pô, agora é a hora, né? Então, vontade eu tinha muito, mas dinheiro não, né? E um intercâmbio é um negócio caro, né? Então, e aí eu já tava fazendo estágio, na época eu tava na Ambev, enfim, falei, pô, tinha uma carreira desenhada, sólida lá dentro, né? Apesar de ser estágio, eles investiam muito, né? No estagiário e tal. E aí não rolou, por falta de grana, por falta de oportunidade, principalmente por falta de grana, né? E depois por falta de oportunidade. E não rolou o intercâmbio. E aí a vida seguiu, né? Pô, comecei a namorar, a Karina tinha 15 anos, cara. Quando a gente começou a namorar, a gente tá fazendo... foi 2004, a gente tá fazendo 22 anos juntos esse ano, né? Caramba. E aí a gente começou a namorar, e aí veio o casamento e tal, e aí, enfim...
A gente sempre tinha essa expectativa Ela de também. morar fora. Ela também, comprou a ideia. Muita vontade. Ela já tinha essa ideia antes de Porque você. a nossa primeira viagem internacional, Lê, a primeira viagem de Foi avião Paraguai. foi com 21. Aí, não, o que a gente... Do leste. Geralmente é assim. Eu, pela Ambev, eu viajava muito, né? Mas dentro do Brasil, né? Eu nunca fiz nenhuma viagem internacional. E aí, quando a gente casou, a gente falou assim, quer saber? Vamos juntar esse dinheiro e foda-se, vamos vamos viajar. Aí, a gente fez uma lua de mel de 1 mês na Europa. E a gente nunca tinha entrado num avião internacional pra ir. Já bateu. Foi pra onde? Começou por onde? A gente, cara, foi uma viagem bem legal. A gente começou por Milão. Tá. Milão, Paris, Veneza. Não, Milão, Veneza, Florença, Roma, Paris. Descendo. Foi descendo. Exatamente, descendo a bota. E aí Paris foi a última. Daí a gente foi pra Paris, de Paris a gente voltou pro Brasil. Milão. Pro Brasil. Foi 2000 e... Foi 2000, a gente casou em 2011. Foi em 2011. Foi dezembro de 2011. Tava 3x1 ainda. Tava. Uma delícia pra viajar. E aquela preocupação, tipo, e agora? Eu vou comprar euro? Como é que faz, né? Leva um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro, leva cartão, como é que faz, né? Moleque, não tinha noção Você já de nada. falava inglês? A gente se virava, já me virava. Uhum. Mas, Lê, o idioma não é uma barreira. Não é uma barreira. Não é. Pro brasileiro, principalmente. Porque o brasileiro se vira em qualquer lugar do mundo. Sempre tem um brasileiro. Sempre tem. Brasileiro brota do chão, assim, né? Então, sempre vai ter alguém que vai querer... Porque, de maneira geral, claro, tem lugares que um pouco menos, mas, de maneira geral, o estrangeiro gosta do brasileiro. Sim. Porque é um povo caloroso, Educado. se comunica bem, educado, é boa vibe, assim, sabe? Então, nunca tive dificuldade em nenhum lugar. Na Itália, eu fui algumas vezes pra lá, mas na Itália a gente sempre tromba com alguém que tem alguém no Brasil. Sempre tem. Sempre tem, porque teve muita migração, né, da Itália pro Brasil. Então, Total. alguém, eu tenho um parente que mora lá, ou eu namorei uma brasileira. Ou já visitou, né? Ou já visitei o Brasil. Visitou o Brasil. Você é da onde? Sou de São Paulo, eu conheço São Paulo. A gente teve várias pessoas e aí quando você é brasileiro, eles querem dar aquele calor, te atender bem, né? Exato. Pô, graças a Deus, pelo menos a gente tem gostoso. essa vantagem. A gente é bem atendido, a gente é bem cuidado. Paris bem cuidado. Paris a gente não encontrou. Então, Paris é um negócio interessante, porque, de maneira geral, na França, eles não gostam de falar inglês. Eles gostam do francês, é uma questão cultural de preservar o idioma. Eu acho até bonito isso e tudo, né? Claro que isso gera alguns desconfortos, barreiras. E então, mesmo em Paris, quando você vai pedir uma água e tal, né? Então, e aí, quando eles falam inglês, é o inglês britânico. Então, não é water, é water, né? E aí, então, exato, eles fazem eles gostam de dificultar. O que o senhor quer? Né? Então, às vezes, eles até entenderam, mas é para dar uma cutucada, entendeu? Mas mesmo assim, não é problema, né? Porque o brasileiro, cara, quer ir no banheiro, ele vai fazer isso aqui, ele vai pra algum lugar, ele vai se pedir socorro. Vai, cara, o brasileiro se vira. Cafezinho. Cara, mas o cara foi pra China, não fala mandarim, não tem problema, cara. Resolve. Assim, o brasileiro se então, vira. fica aqui, se você não fala nada, pode viajar. Viaja, gente, viaja, porque a experiência de onde que eu tô, aqui? Faça uma viagem, vale a pena. É investimento, não é gasto. No podcast eu vou colocar assim, viu, Augusto? Ó, de vendedor de cachorro-quente a multifranqueada na bateria. É isso aí. De Campinas para o mundo. De Campinas para o mundo. Então, assim, a barreira do idioma não é um problema. E aí, qual foi o grande lance? A gente teve essa primeira experiência internacional no casamento, né, na lua de mel, e, cara, não tem como você não ficar apaixonado. Sim. Pô, Roma, Paris... Milão, né? Você vê aquela loucura. Todos aqueles lugares que eu só via em televisão, fotos. Milão é a cidade da moda, né? A cidade da moda, cara, assim. aquela catedral gigantesca, que não Você entrou lá? Entramos. Você foi lá em cima? Até arrepiei. Eu arrepiei também, que eu lembrei agora da... É lindíssimo. Então, a gente não se privou de nada. A gente fez a malinha de dinheiro. Caipira, né? Como é que fizemos uma malinha de dinheiro. Eu lembro que na época a gente comprou, acho que foi, sei lá, 5 mil euros. Na época era um valor absurdo, porque eu não tinha a menor ideia quanto eu ia gastar. Muito, né? Porque hoje também... Hoje, Mas na época o euro tava 2 por 1, 3, 2,5, enfim.
Hoje tá o triplo, né, quase. Tá 6, né? Tá 6. Então, a gente comprou um pacotinho de dinheiro, né? E aí foi interessante que na hora que a gente chegou no aeroporto, casal, novinho, chegando aqui... Vão embora daqui do país. Né? Certeza, vão ficar aqui 3 meses, depois vão se virar e vão ficando. Aí perguntaram se a gente tinha dinheiro, né? E aí a gente fez vários... Coisa de caipira. A gente fez vários bolinhos de dinheiro, né? Porque se alguém perguntasse alguma coisa, a gente mostrava só um. Né? Olha a cabeça do... Mas assim, o cara... Estratégia. Eu poderia até não usar, mas tinha uma estratégia. E aí foi interessante, porque como foi a primeira viagem, não tem como se apaixonar por aquilo tudo. É lindíssimo. A Europa é um continente incrível, assim. Você cultural, respira cultura. E vocês fizeram como? Vocês foram de trem, avião? Tudo de trem. De trem, né, cara? E é uma delícia, não é? É legal. Muito. Cara. Olha, assim, valia cada centavo que a gente investiu. E não é ali. barato o trem. Ele Não chega é a ser mais caro que o avião. do que o avião. É. Do que o avião. Só que na nossa cabeça, a gente já tá aqui. Todo mundo fala dos passeios de trem. Cara, Tem que ir. eu vou fazer tudo de trem. Foda-se, vai custar mais caro, mas eu Não vou vou fazer. gastar, Aí a gente tá aqui. Porque o que a gente pensava? A gente tinha uma vida relativamente. A gente já estava estabilizado, a Karen tinha um bom emprego, eu tinha um bom emprego. Então. Mas a gente pensa, talvez a gente não vá fazer isso com frequência. Então, já estamos aqui, vamos aproveitar. Entendeu? Não sei quando que eu posso voltar. E aí, quando a gente... Tem um ditado disso, né? Que, tipo assim, o que não mata engorda. Exatamente, Lê. E quem converte não diverte. Não diverte. Era exatamente isso. Mas o pensamento é o seguinte, eu penso assim, eu do Brasil, pagaria isso pra estar aqui de novo? Pagaria, então beleza, então eu faço. É isso. E a nossa lógica foi mais ou menos nesse sentido, Henrico. Porque quando a gente chegou lá, como era tudo muito novo, a novidade chama atenção. Então, quando a gente ia comprar um sorvete, sei lá, na época o sorvete custava... Eu não vou lembrar. 2 euros. 2 euros, 3 euros. Convertendo isso, daria na época 6 reais. Uhum. Gente, certamente aqui no Brasil tava R$1 o sorvete. Eu vou pagar 6 vezes um sorvete. Mas a gente tava tão alucinado que com pagava, aquilo tudo. Você paga, né? Cara... 15 euros pra comer, mas, caramba... É aquilo que a gente tava conversando sobre a loja. Então, o turista que vai lavar... Ele não tá preocupado, ele quer resolver o problema dele para ele poder passear, entendeu? Então, o tempo se eu custa caro. 10 euros uma lavagem ou 6 euros uma lavagem, pro turista, tanto faz, entendeu? Porque ele não tá preocupado com aquilo, né? Quem tá preocupado com aquilo é o morador da cidade. O local, né? Enfim, aí voltando à história. Aí quando a gente voltou, né, eu lembro claramente da cena. A gente tava... sentado na cadeira do avião, claro, classe econômica, óbvio. Você desse tamanho todo, daquele pequenininho. Apertado no meio, tinha um rapaz mais fortinho do meu lado, e eu já fui magro, né? Mas mesmo assim eu sou Você é muito alto, então né? eu tava apertadinho assim, né? Aí a Karina falou assim, amor, muda pra cá, porque você fica no meio, você fica apertado. Aí eu mudei pro lado na poltrona dela, que tava no corredor, e aí a gente veio conversando. E aí eu lembro que um olhou pro outro e falou assim, a gente vai voltar, né? Vamos, a gente vai voltar. E aí, daquele em diante, o nosso foco era juntar dinheiro para viajar. O nosso foco era esse. Não tinha Maria Clara. A Maria Clara foi nascer 7 anos depois que a gente casou. Mas ela nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Maria Clara nasceu no Brasil. E o nosso foco era, a gente não tinha pressa de ter filhos, né? Era uma coisa que a gente até queria, mas... vamos curtir o casamento? E a gente curtiu muito. Foram 7 anos. A partir dali, cada centavo que a gente economizava, a gente deixava de comer em restaurante para guardar a grana para viajar. E a gente conheceu muitos lugares, Lê, nesse período. Muito. A gente foi para Estados Unidos, a gente foi para o Canadá, a gente voltou para a Europa algumas vezes. A gente foi para a África. Então, cara, a gente curtiu demais esse período, porque a gente aprendeu que não é grana jogada fora. Claro, assim, eu tenho um amigo, talvez ele vai assistir isso, ele vai lembrar. Ele falava pra mim, Dani, se você juntasse esse dinheiro todo que você gasta com viagem, você tava morando numa casa gigantesca. Eu falava, eu tô cagando pra caralho. Eu quero viajar. Eu posso morar num muquifim desse tamanho, eu quero... Porque, cara, quando você começa a sentir a cultura, as pessoas, o outro idioma, você não entende nada. Sei lá, tô num lugar que a gente foi que era muito interessante, a gente foi pra Espanha e tinha o idioma na Espanha é muito, muito diferente de uma região para outra, né? Então, tem o catalão, né? Exato. O espanhol que você fala em Barcelona é diferente lá da Andaluzia. Então, e aí você ficava tentando entender aquilo e, o que aquele cara tá falando? Do que será que ele vive? Como é que é a vida dele? Então, muitas e muitas vezes a gente só sentava numa praça... Só pra ouvir. Exato.
Só Tipo pra assim, ouvir. O que esse cara tá falando? Como é que é a casa dele? Porque eu fico pensando nisso. É, Como Lê. é que é a casa dele, cara? Como é que ele acordou? Como é que ele se dá com os filhos? Os Exatamente. parentes moram perto. Porque a gente pega a nossa vida aqui. Eu tenho uma história também, assim, de loucura quando eu era criança. Mas você fica pensando, né? O que esse cara faz? Que Onde esse come, cara onde fa- vive, Exato, onde dorme, exato. né? Onde é que ele vai? Onde é que ele frequenta? Porque acho que as melhores viagens são quando você vive a vida A vida local. deles. É isso. E não o turismo. É Você a vida come no local. restaurante deles, toma café Isso. no restaurante deles. Perfeito, Lê. A gente gosta de fazer isso, né? Bastante. Quando viaja, a gente faz isso. É assim. incrível, porque você sente de verdade a cultura, né, É. acontecendo naquele lugar, né? É. Porque quando você vai de turismo, Você só vê coisa bonita. exato. É. Pô, não é que só tem coisa bonita. Em Não. qualquer país vai ter alguma dificuldade. Todo lugar tem seus problemas. Claro que tem. A gente foi pra Barcelona. Ah, você não foi, né? Não fui. Eu fui num evento em Barcelona no ano passado, eu acho. Retrasado. Aí eu entrei na Barceloneta, acho que é aquela avenida. Barceloneta. Que desce pro Até a cais praia, lá. lindíssimo. É lindo. Aí com aqueles... Las Ramblas. Las Ramblas. Isso, Las Ramblas. Aí tinha um negócio no meio que sobe assim, pra não entrar carro, né? Isso. E aí eu tinha um cara comigo, um espanhol, e falou assim, cara, aqui recentemente entrou um caminhão aqui, atropelou, matou um monte de gente. É. Que são tudo doidos. Doido, mano, doido. São doidos, né, assim. E aí você Os via caras que... fogem de touro na rua, né, cara? O que você É, vai e eu duvidar? falo- É muito eu legal falo- isso. Uma particularidade da Espanha, da Europa, que eu percebi isso em Portugal, Espanha, qualquer lugar da Europa, que eles não se preocupam muito com as pessoas com dificuldade de mobilidade. Não tem muito isso, tipo, banheira pra cima, esse que se dane. É meio que cada um por si. Só Se vira, que, negão. então, não tem coisa muito pra acessibilidade Sim. de É isso em cadeirante. shoppings, né? A gente ia no shopping, shopping, o banheiro tinha que subir escada. É. Meu, como assim? Eles não Eu têm... fui lá em Milão, tem um café em Milão ali, que lá, banheiro tudo é pago, né? É pago. Ou você paga ou você consome. Consome. É. Então, a gente foi lá, a primeira vez eu fui com o guia, aí o guia falou assim, ó, vai ali, toma um café de €1, aí você Você pede pode ir pra ir no no banheiro. Cara, eu fui lá, tomei um café de €1, mas eu subi, sei lá, os 3, 4 andares pra poder ir ao Para o banheiro. banheiro. Aí eu- Ou desce uma baita escadona É, lá lá embaixo. também. Aí eu falei assim, caramba, se for um deficiente, um cadeirante, Não acessa. uma pessoa com problema de mobilidade, não vai. Não acessa. Usa fralda, velho. Literalmente. Só que tem um detalhe, todo mundo sai de casa. Todo mundo. Todo Quem mundo. anda, quem não anda, quem Eles- enxerga, quem não enxerga e, cara... A vida do europeu é fora de casa. fora de casa. Eles gostam do convívio. Né? Eles têm essa questão de viver a cultura. A gente foi para Oslo, na Noruega, né? E... Oslo eu só conheço do La Casa La de Casa de Papel. Cara, Oslo. gente, assim, eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, vários países. Oslo tá, assim... No tem topo. muita cidade incrível, muita. Mas Só Oslo... que tem lá, assim, de... Lê, assim, eu não sei, arrepia. É um... Gente, vocês estão percebendo que o cara é apaixonado pela Europa. A profissão meu. dele, a segunda é viajar. Na verdade, a primeira é viajar, porque eu trabalho só por causa disso. Eu né? também, eu trabalho pra viajar e comer. É isso. É isso aí, viajar e comer. Não tem outra possibilidade. É agora de cuidar da Maria Clara, né? E da lavateria. Exato. Então tem essas prioridades agora. Mas Oslo é uma cidade... É um país nórdico, né? Então, assim, você tá no extremo norte do globo, assim. É frio, mas é uma cidade que você sente que é uma cidade cuidada, né? Aliás, tem uma curiosidade muito interessante a respeito da Noruega. Em, acho que 78, na década de 70, começo da década de 80, a Noruega descobriu uma reserva gigantesca de petróleo em águas norueguesas. E naquela época, o rei, o primeiro-ministro, enfim, o governo decidiu que todo o dinheiro que fosse da extração dessa reserva de petróleo seria destinada a um fundo soberano, que hoje é o maior do mundo, né? Caramba. Tem sei lá quantos trilhões de dólares, um fundo soberano para cuidar da vida dos noruegueses. Então eles fizeram reservas, então todo o dinheiro que vinha da extração do petróleo, eles começaram a fazer investimentos. Hoje esse fundo investe no Olha mundo que legal. inteiro, né? Ajuda a galera Petrobras e tal. E hoje, cada norueguês, se fosse sacar esse fundo, né? Cada norueguês teria algo próximo de 5 milhões de dólares Caramba. para viver a vida dele. Ô, louco. Exato. Olha Então, que assim, planejamento legal. cara, essa é uma estratégia. história incrível. Procurem na internet, no Google, vale a pena conhecer essa história. Então, assim, e é um país minúsculo, né? Então, quando tem boa vontade, dá para fazer. Acontece. Acontece.
né? Então, assim, tem que querer, né? Então, é uma história muito legal. Então, a Noruega, então, você sente que os caras não têm uma preocupação. Então, assim, saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, né? A gente tem alguns bairros em Oslo que são bairros de imigrantes. Teoricamente, bairros mais perigosos. Só que, gente, assim... Perigoso, assim, nada se Não, compara a Eu sou São Paulo. brasileiro, meu. Cara, assim... É perigoso de Rio Preto aqui. Isso, é o perigo de Rio Preto. É o perigo de Rio entendeu? Preto. Exato. O cara Então- pode ir lá e te dar um... No máximo, assim. No máximo. Mas não Então, mata. assim, não, nunca. Gente, o índice de homicídios na cidade de Oslo é quase zero, assim. Tipo, Caramba. sabe, é um negócio surreal. Outro É uma mundo. cidade muito legal, muito E como é legal. que faz pra chegar em Oslo? Você Lê, vai por onde? Assim? A gente Tem nem partiu do ideia. Porto, né? Porque Aham. tendo como hub algumas cidades na Europa, Aham. é muito mais fácil. Os voos são baratos Low cost, e tal, low né? cost total. Ryanair na vida, na veia. Total. Né? O EasyJet. O EasyJet, Né? né? Acho que eu vi mais uma. Eu fui pra Paris uma vez com uma verde e branca. Uma verdinha. Transávia. 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 Essa daí. Essa foi a pior. Você entra no avião, assim, eu tenho uma história legal. Você entra no avião, assim, é tudo verde, fala, cara, eu tô num campo de futebol. Essa é a pior. Foi a primeira vez, assim, que eu tava viajando de low cost, né? Aí o meu filho, o Lucas, mais novo, ele pediu uma água, né? Falou, papai, tô com uma sede e tal. E ele fala inglês, assim, tal. Chamou o comissário, falou, queria uma água. Ele falou, pois não. Ele foi lá e deu a água. E a maquininha, pra maquininha. pagar. E aí ele olhou pra mim assim... E agora? Tipo, eu vou devolver a água. Não, filho, isso não vai matar ninguém. Não sei quanto que era, mas tipo... Sim, é tudo pago. Sim, o ar que você respira é o pago. banco, a poltrona reclina, não reclina. nada. Você É senta ali e isso. fica quieto. Mas é um conceito muito interessante, né? Vocês estão bolando agora de você voar em pé. Voar em da pé, Ryanair. é. E você viu o argumento do seu? Que falando que era desumano, não sei o que lá. Falou assim, se eu abrir isso, eu tenho certeza que vai esgotar antes do sentado. Exatamente. Os que queriam cobrar banheiro. Aí cobrar, acho é que terrível, né? 2, 3 euros, mas ele falou assim, não é pra... Não, um cafezinho, né? Toma um café. É um cafezinho, Ele falou assim, eu vou doar pra caridade, mas ele queria cobrar banheiro. Então, Mas o conceito do CEO da Ryanair é muito interessante, porque eu tenho um sério... Se eu puder evitar, eu não vou de Ryanair, porque eu já tive uma experiência péssima com eles, de cobrarem mala e tal. Não, cobrar o check-in. Sabe, o Dalton, que é um parceiro nosso de sistema, Sim, né? sim. A gente tava em Portimão, a gente ia, não sei A pra gente tava em onde. Lisboa. Não, no em aeroporto de- Portimão e ia pra Porto. Aham. Acho mais ou menos assim. E aí eu fiz o Dalton é todo atrapalhado, né? Todo atrapalhado. Aí a gente fez o check-in, tudo chegou na hora de embarcar, ele não tinha feito o check-in. Aí falou, vou tinha que fazer fazer na agora. hora. Aí a moça falou assim, não, agora você... Tem um custo Tem um adicional. custo. 60 euros, acho que era. É um negócio Nós absurdo. pagamos, tipo, 20 euros pra viajar pra E pra 60 Porto, para o check-in. Putz, ele ficou Só que foi um puto da combo, vida. porque a bagagem dele também deu excesso. Aí teve que abrir no meio do aeroporto pra Isso. transferir. Cara, Não, o japonês ficou doido. Ficou chateado, doido, né? ficou chateado. Mas é interessante. Eu nunca mais vou nessa companhia. Não, e eu falei isso várias vezes. Várias vezes. Mas Depois não que tem aconteceu. jeito, né? Porra, aí você pega uma passagem desses caras de Porto pra Oslo por 20 euros. Ah, que se foda, não vai. Eu vou voar de novo, né? Então, assim, não tem condição. Você E- engole o orgulho. E é esse o conceito. Eu suporto, fico quietinho. Mas esse é o ponto. A entrevista dele fala justamente sobre isso. Assim, nós cobramos tudo, mas a gente oferece uma possibilidade de um custo tão baixo para uma experiência tão incrível. Democratiza, Você né? pode, exato. Ué, você pode esses ficar dias puto também, comigo, esse- você vai voltar. Esse ano agora, a gente tava lá, agora na feira, que a gente foi Sim. em Porto, você participou com a gente saiu de lá para ir para Milão. E aí eu tinha comprado a bagagem, eu sempre compro, sai do Brasil, você Sim, não tem como, né? Eu claro. comprei a bagagem e tal, então tava com a bagagem e a minha pasta de trabalho. A Viviane, a minha esposa, tava com a bagagem dela, a pasta de trabalho dela e uma bolsa. E cobraram a bolsa. Cobrar a bolsa. 70 euros. Mas é um absurdo, porque é mais caro que a passagem. Mas eu coloco aqui. Não, tem que pagar. É isso. Não, eu tenho que pagar e despachar. É isso. Como assim? A lógica deles é que quanto mais peso você leva, maior o consumo é de isso aí. combustível, É. né? Mas uma bolsa deve pesar o quê? Algumas gramas? Não, 500 mas gramas. consumo. 300 gramas aqui, mais 300 gramas ali, mas... Então o consumo... Então de assim, daqui a pouco eles vão começar a cobrar por peso. Por corporal, né? Os gordinhos estão ferrados, né? Eu vou pagar em arroba. Não, eles vão cobrar tudo. Ó, se você respirar 3 vezes a mais, aí, Exato. 50 euros. 50 conto. Mas eles democratizaram a viagem, né? Sim. Então, E hoje fizeram todo com que mundo... outras companhias baixassem também. Exatamente, porque daí oferta e demanda, E você né? já viu o marketing deles no Instagram?
Cara, é incrível. É- Depois é entra no bom. Instagram da Ryanair, Aham. eles pegam todas as críticas e respondem com tipo, sátiras. Ah, com sátira. Cara, e isso viraliza, isso viraliza. Com Então, cada certeza. vez a companhia tá sendo mais falada. Elas Não, estão no tem uma holofote, coisa né? que eles fizeram, até, mudando um pouquinho o assunto, que eu li uma reportagem, economizou milhões, aluguel de escada. Aluguel de escada? É. O avião, a Ryanair, se você vê, a escada dele, ele não aluga uma escada para encostar e você descer. Ele puxa a escada do avião. É embutida. Ah, Ela é embutida, faz se sentido, você olhar, ela é faz embutida sentido. embaixo da porta, tanto é que ela é curtinha. Faz Ela sentido. é baixinha, não é aquela escada que vem E igual eles dos- deixaram de dos ter esse Airbus. custo adicional É, do... porque eles Ele vão- não tem a alocação, A alocação da da escada no aeroporto, escada. então eles puxam a escada deles. É estratégia, né, É, cara? sim, É impressionante. Como que ele consegue oferecer uma viagem dessa um custo tão barato? Ele tem que tirar. Não, você sai do Porto, na Transavia, por exemplo, você sai Sim. do Porto e vai para Roma, é uma viagem de 2 horas, 2 horas e 2 meia, mais ou horas, menos. Você sai do Porto e vai para Roma por 20 euros, cara. É isso. Por 120 reais. Você não faria isso no Brasil nem de Não, ônibus. nenhuma condição. Nenhuma condição. Zero condição. de Zero fazer isso. condição. É muito mais caro. O ir de ônibus é mais caro do que ir de Só que aí, avião. pô, você coloca lá, 20 euros, beleza. Agora só que eu tenho que despachar uma mala, mais 20. É. Aí eu isso. fiz check-in, mais 50. Mais 50. Você volviu, você pagou lá 100 euros. é. né? Só que se você fizer tudo certinho, você Se paga fizer os 20. certinho, exato. As pessoas que gostam de viajar muito, que vai de mochilão nas costas, É. cara, Mas eles sofrem também, porque eles vêm com vê se cabe aqui. Tem. Foi nessa que a gente teve um problema, porque a gente foi viajar eu, Maria Clara e a Karina, eu tava com uma mochila, a Karina com outra mochila e uma mochilinha pra Maria. Só que qual foi o grande lance? Pô, eu não ia deixar minha filha carregar a mochila, então eu estava carregando a mochilinha dela. E a minha besteira foi passar pela entrada do check-in carregando a mochila dela. O cara falou que eu tava com 2 mochilas. Falei, não, mas essa mochila é da minha filha, só não tô deixando ela carregar. Não, o senhor tá com excesso de bagagem. Falei, mas são 3 mochilas que eu tenho direito. Aí a gente colocou mediu, Coube né, tudo. e tal, coube, mas ele encasquetou que ele ia cobrar, e foi, acho que, sei lá, 70 euros. É 70 80 euros, é a tabela dele. Eu fiquei emputecido. Falei, mas meu senhor, eu tô levando da minha filha. Ela tem 7 anos. Como é que ela vai levar uma mochila nas costas? Foi em e Portugal tal? isso? Foi Manchester. Ah, tá. Foi Porque se Manchester, fosse na em Portugal ali, foda-se, não dei pra É, ela foi, carregar. exatamente. Mas foi mais ou menos essa liga aqui. Se é dela, dei pra ela. E foi. E aí ele não ia deixar a gente embarcar de jeito nenhum, pediu pra separar a gente da fila. Aí todo mundo já tinha entrado. Eu falei, cara, eu vou perder o voo, quer saber? Vou pagar Tá, essa toma porcaria aqui aí, e vambora. Aí Com fui, raiva, não, né? Puto, Não, fiquei é puto. assim, é capaz de você dar o dinheiro e jogar no chão. Só pra É. você ver o cara pegar no chão. Exato. Porque, pô, eu não tava fazendo nada errado, eu só tava levando a minha filha. E tava Uhum. dentro do combinado, né? Uma malinha, uma mochila pra cada um. E cobraram, porque eu tava levando a mochilinha e, no caso, era peso adicional meu. Cara, então foi assim, muito não, louco. filho, é só um dedinho isso aqui. Fiquei, nossa, fiquei alucinado. Mas e aí? Aí você foi, viajou, e aí o momento conheceu, e por que Portugal? Então, Lê, aí a gente começou a viajar bastante, né? E aí a gente decidiu que em algum momento a gente precisava ter filho. Porque ou a gente ia ter filho agora, ou desencana e vamos viver o resto da vida viajando e tal. E, enfim, aí a Maria Clara veio em 2018, né? Nessa época eu não estava mais em Campinas, eu morava em São Paulo por causa do trabalho. E a gente sempre tinha isso na cabeça, pô, seria tão legal a gente poder fazer uma experiência de morar fora, que for 6 meses, 1 ano, enfim. Mas, pô, agora com uma criança pequena ficou mais difícil ainda. E aí o estalo, a viradinha de chave, né? Eu e a Karina sempre conversavam sobre isso. Vamos viajar, vamos morar fora, vamos fazer. Mas aí veio a Maria Clara. Pô, com uma criança, você não aventura fazer um negócio desse assim na maluquice. Bom, e aí foi passando, eu estava nessa época trabalhando numa empresa, numa cadeira executiva, e aí eu lembro que o benefício que eles estavam oferecendo, eles estavam negociando, e eu era o cara do RH. Então, eu que negociava os benefícios com o board da empresa. E aí Negociou a com o gente espelho. fez... e aí e é interessante, porque assim... a gente começa a viver um mundo que não é o mundo da maioria dos brasileiros, né? Uhum. E a gente estava negociando... O pleito lá dos executivos era ter um carro blindado. Tá. E aí, negocia daqui, negocia dali, vê as melhores opções de preço e tal. Enfim, aprovamos um pacote de benefícios, né? Porque tinha lá de bônus e tal. O pacote de benefícios para os executivos foi aprovado e um dos itens que estava aprovado era o carro blindado. Uhum. E eu fiquei feliz com aquilo. Falei, pô, que legal, vou ter um carro blindado. Nunca tive um negócio desse na minha vida, né? Uhum. E eu cheguei em casa contando pra Karina, né? Todo feliz. Pô, carro blindado, vai chegar semana que vem, não sei o que e tal.
ela olhou pra mim e falou, você tá feliz porque você vai ter um carro blindado? Cara, mas ela me broxou. E aí, naquele Você momento... tá normalizando Você a entendeu, violência, Cara, ó, até arrepio de lembrar essa história. Porque, e eu já tinha Maria Clara, né? E naquele momento eu falei, cara, não tá certo isso. A gente não podia estar feliz por ter um carro blindado. Isso ou não... ter porte de arma, né? Não pode, cara. A gente tem que ter... A segurança tem que ser tão boa a ponto de eu nem precisar, nem Tipo, passar pela minha Tinha que cabeça. estar mais feliz porque pode ir trabalhar de bicicleta. É isso aí, de Exato. patinete pra De escola. patinete pra É escola, isso, entendeu? E aí, nesse dia, virou a chavinha. Eu falei, eu vou embora. Assim, Isso foi quando? 2019? Isso foi 2019, Lê. Foi Pandemia. Foi antes da pandemia. Um ano antes da pandemia. E aí, qual que foi o rolê? A gente tava programando de ir para os Estados Unidos. Aham. Tanto é que a gente a Maria Clara tinha, sei lá, 1 ano. A gente foi pra Disney com ela. Aham. E foi muito louco, porque a gente foi pra Disney em 19, né? No final do ano, em dezembro. Passamos lá o Natal e Ano Novo. Quando foi janeiro, a gente voltou. Eu peguei 1 mês de férias. A gente voltou. Em março de 20, fechou o... 18 de março. Fechou. Né? O Globo parou por causa da pandemia. Dia E 10 aí, de março nesse- foi o primeiro caso da pandemia, que Foi, foi no italiano foi. aqui em São Paulo. Foi no Brasil. No Brasil, Foi é. dia 10. E foi um italiano, verdade. Já tava falando Já lá tava que acontecia, falando, exato. Aí veio o italiano lá do centro de São Paulo, veio com... Aí, o primeiro caso foi o italiano. Aqui. Confirmado, né? Confirmado, é. E aí, Lê, o que a gente fez? Como a pandemia travou tudo, a gente já tinha esse interesse de, pô, vamos pensar no plano B, a gente começou a planejar. Nossa ideia, né, o que o brasileiro quer é ir para os Estados Unidos. Aham. Só que a nossa questão era, pô, eu não vou em nenhuma possibilidade de ir para qualquer país na maluquice, porque pô, eu tenho uma criança de 3 anos em casa. Não, 100% dependente. não tem como, eu não posso passar perrengue. Se for passar perrengue num outro país, que seja no meu, Uhum. né? Então, se for para ir para qualquer lugar, eu tenho que ir legalizado. Essa foi a pré-condição que a gente estabeleceu para qualquer decisão. É, porque você ia ficar, atravessar a fronteira com não, coiote. não vai rolar, né? Não Ou vai ficar rolar. lá 3 meses com risco de ser De deportado. jeito nenhum. Com Uma com criança, bebê, não. Aí separa pai e filhos, aí, bom, enfim. Né, Essa problema. possibilidade era zero na nossa Aham. cabeça. E aí a gente começou. É o primeiro lugar que a gente foi ver. Estados Gente, só pra Unidos. você saber, eu não sei dessas histórias, tá? Isso que é legal, do Além das Máquinas, Dani, é exatamente isso. Assim, Legal. eu conheço o Dani de 1 ano e meio pra cá. E aí a gente conversa bastante. Só Tem que- várias histórias que nem dá pra contar aqui, mas. então, por favor. Mas essas, de fato, eu nunca tinha contado. Né? Não. E aí, o que a gente fez? A gente foi primeiro nos Estados Unidos. Pra conseguir o visto americano, cara, é muito Loucura, é. complexo. Pra assim. morar, né? Pra morar. Você consegue o visto pra passear, Pra mas passear, pra exato. ficar lá- A gente já tinha o visto de turista, mas pra ficar é muito complexo. Tem o lance do green card, tinha que, não, né? Ou o o golden inglês tem que estar muito card. bom. O inglês tem que estar muito afiado. Então, a burocracia era muito grande. Aí, pô, então descartamos os Estados Unidos. Aqui não dá pra ir legalizado, não vai rolar. Canadá. Canadá é um país incrível e eles precisam de mão de obra lá, porque eles têm demanda de mão de obra lá. Aí a gente foi lá Canadá. Pô, Canadá é legal, mas é muito frio. muito frio, né? Muito frio. A Karina tem um puta problema com frio. Uhum, Pô, não vai rolar. Então Bom, então a gente mirou o canhão pra Europa, uhum. né? E quando você vai pra Europa, pô, pensando em facilidade... Portugal, A cara. língua. Nosso idioma. Pô, é país corpo. Como Então você tem... explicou, né? Lá eles falam português e aqui... Aqui a gente fala brasileiro. Brasileiro. É brasileiro. Pra eles, a gente fala brasileiro, não é português. Né? É um outro idioma. E aí a gente foi ver as possibilidades. Então a gente chegou a ver Espanha e tudo mais. Então tem alguns tratados de parceria entre Brasil e Espanha, Brasil e Portugal. Só que em Portugal, o custo... E aí a gente vai olhar tudo, né? Custo de vida, oportunidade de trabalho. Porque eu trabalhava aqui numa consultoria, né, na época, e a ideia é, bom, se eu for pra lá, a hora que eu for avisar o pessoal da consultoria que eu tô indo, a probabilidade dos caras falarem assim, Dani, então, obrigado, prazer, foi muito legal bom te ter você, conhecer e tal. né, porque não faz sentido, né, na minha cabeça, eu tava muito claro isso. Uhum. Então, eu tava olhando o trabalho lá, né? Então, tinha que ter todas essas conexões. E aí, quando veio a gente deu entrada no visto, quando o visto chegou em casa, né? Tava na pandemia ainda. O visto chegou em casa, a carteirinha de autorização de residência. Aí, eu chamei o diretor lá, falei, ó, então, aconteceu isso e tal, e a gente tá indo, estamos indo daqui 2 semanas, né?
Ele falou, pô, Dani, que legal, cara. Eu falei, então, e aí eu queria ver como é que você quer fazer, né? Se eu posso sair. Aí ele falou assim, mas você quer ir embora? Eu falei, cara, eu tô mudando pro outro continente, assim, são 10 mil quilômetros de distância. Ele falou, Dani, a gente já tá trabalhando nesse modelo de home office tem 3 anos quase. Pra mim não faz a mínima diferença você trabalhar em Campinas, no Japão, em Portugal. Mesma É a coisa. mesma coisa. Seguir o meu horário aqui. Exatamente. O único tema é seguir o horário. Então, a menos que você queira ir embora daqui, e aí tudo bem, não vou amarrar teu pé na mesa, mas, né, pode ir. Aí eu falei, porra, Que legal, melhor do que eu. né, eu vou trabalhando ainda, cara, não vou ter esse desconforto. Não vou ficar desempregado. Não vou ficar desempregado. E a gente tinha feito um colchãozinho, né? Porque, pô, chega lá, de repente demora pra arrumar emprego. Então, a nossa lógica foi, e é isso que eu falo pra quem quer mudar de país. Primeira coisa, vá legalizado, isso é importantíssimo. A segunda coisa, vá com colchão. Faz uma reserva financeira, porque tem contratempo. Vai acontecer contratempo, então você tem que ter uma reserva Problema de financeira. saúde, né? Plano de saúde. E até arrumar emprego, né? Ou arrumar Pra alugar uma casa tem que colocar um calção. Exato. Bem lembrado, Henrico. A questão do aluguel da casa tem que ter fácil, um calção. Chegou um forasteiro, assim. Chegou. Ninguém conhece o cara, ninguém conhece a pessoa que tá vindo. Exato. E o português, principalmente, ele vai muito no lance da confiança, né? Ele é desconfiado. Mas depois que ele confia em você, beleza, tá tranquilo. Mas, pô, chegou um cara lá que eu nunca vi na minha vida. E brasileiro já não tem uma fama muito boa, né? Nem aqui, Do imagina lá, né? Do malandro. Mas tem uma história muito interessante de Portugal. Como é que a gente tá de tempo? Não sei. Tá tranquilo. Tem uma história muito interessante de Portugal. Tem 20 minutos, 30 minutos. Tá. Tem uma história interessante em Portugal, e aí a gente faz parte, infelizmente, dessa história. Quando teve a grande Guerra. a questão da economia em 2008, né, que a gente teve um impacto econômico global em 2008, nesse período tinha muito brasileiro em Portugal, ainda tinha mais brasileiro. Então, o que o brasileiro fazia? O brasileiro pegava crédito no banco, né, para fazer as coisas e tal. Quando deu a crise, que ferrou tudo mais, Portugal teve um impacto econômico gigantesco. O que o brasileiro fez? Foi em 2008 isso aí, não foi? 2008, foi 2008. Foi a onda imobiliária dos Estados Unidos. Exato, que impactou o mundo todo. Aham. O impacto que teve em Portugal foi gigantesco. Sim. O que o brasileiro fez? Foi embora. Vazou. Deixou dívida, Então, assim, o brasileiro hoje um pouco menos, mas ficou muito mal visto, porque essas dívidas que ele contraiu ficou para o governo português pagar, né? Então virou um bolo, né? Então, enfim, o brasileiro ficou muito mal visto nessa A gente situação. só pegou um pouquinho de volta, né? De certa maneira, sim, né? De certa maneira. Eu não posso concordar com você, porque vai ter português assistindo, né? Então, É porque a gente tem essa guerra, né? Tem essa sacanagem mas e tal. assim, eu percebo que lá existe muito a relação de confiança, e é muito legal isso lá. Eles confiam na gente, a gente fala assim, eu confio até que me prove ao contrário. Exato, né? exato. Lá eles falam assim, não, eu não confio até que me prove Até ao que me prove ao contrário. contrário. Mas existe uma relação de confiança. Então, por exemplo, se eles falam assim pra você, você vai chegar às 8 horas no restaurante? Cara, Isso. é às 8 horas. Eles É estão às esperando 8. você às 8 horas. Isso. Eles não tentam confirmar, não, você falou às 8 horas. Que vai ser às 8, Foi você que falou, não fui eu que exigi, né? Então, isso. isso é muito legal. Eu falei, fiz a brincadeira agora, porque a gente fala aqui no Brasil, mas, cara, é muito legal a cultura, assim. É muito legal. Muito. Mas coisa simples, Lê, porque, por exemplo, que em alguns momentos, infelizmente, aqui no Brasil, é uma coisa inconcebível. Posto de gasolina. Você vai no posto de gasolina, não só em Portugal, mas na Europa de forma geral. A bomba tá Você liberada. Se você pegar a bomba, colocar gasolina ou, enfim, combustível no carro e quiser ir embora, você vai. Mas as pessoas não fazem isso, entendeu? Elas terminam de abastecer o seu carro e vão lá pagar. Sim. Claro, sempre tem o malandro que vai querer dar um jeitinho e tal. Então, né? Isso tem em todo lugar, não tem jeito. É Mas uma é a pena. minoria. É a minoria, esse é o ponto. É diferente do Brasil, que acho que é a maioria. A maioria que leva uma vantagem, entendeu? Então são coisas pequenas, mas que constituem uma sociedade com um nível de civilidade muito diferente da nossa. Eu vejo, por exemplo, lavanderia.
né? A lavanderia lá, tem muitas lavanderias que tá no meio do nada. Exato. Do nada, assim. Você pode chegar lá qualquer hora da noite, você vai lá e se lava sua roupa. E ninguém mexe em nada. Ninguém leva mexe um em cesto nada. embora. Não, tá tudo lá. É E assim, isso. do nada que eu digo, é um container no meio de uma praça. Exato. Que ninguém tá É olhando muito aqui. legal de estacionamento, pensar isso, é. né? Quando a gente montou a lavateria aqui, lá em 2020, né, que a lavateria autosserviço, Aham. todo mundo, mas cara, não vai ter funcionário, não vai ter ninguém, vai sumir tudo. Exato. É a primeira coisa que todo mundo falou, né, Henrique? Mas vão roubar tudo. Vão Graças roubar a Deus a tudo. gente não tem esse Não índice. teve esse e isso, não temos esse índice na rede. Que legal. E eu falo, pô, graças a Deus Que a gente bom, conseguiu né, fazer um autosserviço. O mercadinho tá vindo de autosserviço também. Tem muitas coisas acontecendo de autosserviço. Sim. Hotel, né? Você chega no hotel, tá tudo lá, o produto. Exato. Você pega, ninguém tá olhando. Ninguém se tá vai pagar ou olhando. não. Exato. Eu vi uma coisa aqui também uma vez, que era aqui em Olímpia, no Termas de No Olímpia, Termas. tinha um carrinho de café, e aí era assim, beba se quiser, beba pegue o que quiser e pague se quiser. Pague se quiser. Pague Cara, se puder. olha Pague que se legal. puder. Então, Pague se se você não puder. pudesse pagar, aí você tomava café e ia embora. E tudo bem. Mas normalmente, eu tava conversando com o dono desse carrinho, curioso, né? Sim. Ele falou assim, cara, tem gente que paga 3. Tem gente Olha que que toma o dele e interessante. deixa 2, 3 pagos. Fala, Pra mas se uma alguém outra vier aí pessoa. que não... Ele se sente tão acolhido. Acolhido, é Que isso. ele fala, caramba, vou deixar um pago aí. É interessante. Tem uma história muito legal. Numa dessas viagens que a gente foi pra Holanda, né? Aí a gente fez Holanda e a gente fez de trem de Amsterdã até... foi pra... Onde foi? Amsterdã... Berlim. Amsterdã, Berlim. Aí chegamos em Olha que Berlim. legal, Berlim. Cara, Berlim é lindíssima. Lindíssima. É uma cidade incrível. Tem colocar no do roteiro, mundo. Berlim. Precisa colocar. Cara, vai. E falando vai. da questão Vale a do pena. idioma, né? Você não entende nada, Não, cara. Aí é negativo. O alemão é um negócio muito louco, mas eles falam inglês assim, fluentemente. Os caras são. Eu vejo lá e falo, vai vir aí, pequenininha, já fala inglês fluente. Não, os caras são incríveis, cara. Assim, a cultura alemã é muito louca. E a gente chegou na Alemanha. Todas as nossas viagens, todas são low cost. Uhum. Então, a gente vai de trem, Mochilão de transporte e tudo. público, tudo. Mesmo com a Maria Clara, a gente está ensinando ela esse conceito, Uhum. né? Você Ela quer já gastar... tá sendo educada com a cultura da Europa. Europeu, Exato, exato. Mochilinha nas costas. Ah, vai pedir um Uber? Só se for numa grande necessidade. É transporte público. Uhum. Porque o transporte público tá ali para Funciona atender muito bem. E funciona muito funciona muito bem. Aí chegamos na estação de trem. E aí, a gente tava com fome, era tipo meio-dia e tal, e a gente tava pensando, bom, vamos comer alguma coisinha aqui, e daí a gente pega o autocarro, o ônibus e vai pro hotel. E aí, que era um hotelzinho fubenga, era um tipo hostel, assim, sabe? Aí a gente parou na estação e a gente sentou numas mesinhas que estavam assim na rua, e do outro lado da rua tinha umas tipo um mercadinho, umas barraquinhas de feira na rua. Uhum. Era meio-dia, a gente sentou, o garçom veio e tal, pediu perguntou o que a gente queria, pedimos um café, uma água, não sei o que lá, enfim. Aí a gente sentado ali e olhando a rua, aquela barraquinha, as frutas todas na barraquinha e tal. E o pessoal chegava, pegava a fruta, e eu não tinha visto isso ainda na Europa, né? Uhum. Pegava a fruta, tinha uma caixinha, tipo a canequinha e tal, que a pessoa colocava o dinheiro lá dentro e ia embora. Soltava né? moeda, hein, mano? Ia embora. Aí até que chegou um rapaz, ele pegou lá as frutas, pesou, quanto tinha uma balancinha, ele pesou quanto que era, botou o dinheiro, aí ele pegou no troco, Pegou sabe? o troco. Pegou o troco e foi embora. Aí o rapaz veio trazer a comida, né, o garçom. Eu falei assim, a pessoa que cuida da barraquinha tá no horário do almoço, né? Porque era hora de almoço, não tinha ninguém lá, alguém tá olhando pra mim, né? O que o brasileiro faria? Eu vou almoçar rapidinho, dá uma olhadinha pra mim aqui, né? Aí o garçom alemão, alto, loiro, lindo, forte, ele olhou pra mim e falou assim, não, a pessoa Deixa tá aí. ali disponível, assim. Eu falei, mas o garçom, eu falei assim, mas ninguém pega o dinheiro? Ele falou, e por que alguém faria isso? Nossa. Cara, eu me senti o cocô do mosquito do Pela rabo do pergunta, né? Porra, por que eu fui perguntar isso? Idiota, Que cara. idiota que eu fui. Muito idiota. E, assim, mas a resposta dele não foi pra me ferir. A resposta foi- dele foi... Tipo, Mas, Daniel, mas por que por que alguém eu faria faria isso, isso, entendeu? Por que alguém pegaria uma coisa que é do outro?
Olha, assim, Cara, que loucura. eu fiquei muito envergonhado de passar pela minha cabeça que alguém pegar. E Não, na tem que cabeça... vacinar que eu sou brasileiro. É. Se lá em São Paulo já te levado até a barraca embora. Fácil. Então, assim, a cultura é uma coisa incrível, assim, de maneira geral, né? Tem os pontos ali, Sim. mas de maneira geral, a cultura europeia é uma cultura de um nível de civilidade que infelizmente a gente não vive aqui, Não. né? Então, e aí esse foi uma das coisas que a gente pensou, o que eu quero para minha filha? Sim. Eu quero que ela cresça aprendendo o quê? Sim. Que ela tem que se resguardar de um perigo, o cara pode me assaltar e me pegar, Andar de carro ou eu blindado. quero, exato, blindado. Cara, eu tenho essa vida aqui. Então, Lê, e eu super respeito, tá? Aham. O carro blindado e tal, porque é uma necessidade, Eu infelizmente, não consigo né? ficar sem. Então. Eu não consigo, eu tenho um pavor. Hum, Eu tô em São Paulo às vezes. Não, e dá eu fico apavorado se eu não tô com Cola o fio. carro. Tá vendo? Cola fio. Cara, eu já vi cada coisa no trânsito. Uma vez eu perguntei para um português, né, como é que é o mercado de carros blindados, porque pode ser uma oportunidade, né? O Aham. brasileiro já quer fazer negócio com tudo, né? Aham. Ele, carro blindado? O que é isso? Não, aqui só tem carro blindado, exército, É autoridade, polícia, Eu né, vi um quando carro precisa. blindado só na Europa uma vez, foi na Itália. Que era do Que era chanceler lá. de alguém muito... Ok, mas aí, muito né, alto, Nós sim. estamos E falando do de Papa. nível- né, Do Papa. um cara que pode sofrer um atentado, por exemplo, é. entendeu? Porque não tem esse conceito. Então, eu queria muito que a Maria Clara ela crescesse aprendendo que, mas como assim você pegaria alguma coisa de uma outra pessoa, né? Então, e tá funcionando. Em Portugal tem muito isso. Apesar de ter muito imigrante em Portugal. Tem muito imigrante. Tem alguns riscos também, né? É. Tem. Que Aí vem você do- chegou em Portugal com essa vivência, trabalhando em consultoria. Foi. Karina trabalhando numa agência. E aí, vou trazer pra mim agora. Uhum. E aí resolveu investir e resolveu empreender. E aí, esse momento de empreender, da decisão de empreender à procura do business Aham. e ao empreendimento. E o empreendimento em si, né? Em si. Foi assim, Lê. A gente. Fala a verdade. Não, vou falar, não. Gente. Você falou que era um papo aberto. Vamos. Quando a gente chegou lá, em Portugal, a gente chegou trabalhando e ganhando em real, Uhum. né? E aí, qual que é a grande questão? Pô, converter real em euro é uma bala, né? O nosso dinheiro vale 6 vezes menos do que o euro. Uhum. Então, eu ganhava em real, ainda ganho, né? Porque a maioria do nosso negócio tá aqui no Brasil ainda. Mas converter isso para o real é muito, muito caro para o euro. E aí, a Karina também estava trabalhando remoto, né? Ela conseguiu essa flexibilidade também. A gente pensou, cara, a gente tem que fazer dinheiro em euro. De alguma forma, temos que fazer dinheiro em euro. Então, vamos pensar alguma coisa que a gente consiga fazer, conciliando com o nosso trabalho, para poder fazer alguma renda, né, em euro. E a gente olhou muita coisa, Lê. A gente sabia que o esquema era abrir um negócio. Uhum. A gente começou com a cabeça pequenininha, que, pô, vamos abrir uma quitanda, vamos abrir um café, vamos abrir algum... Mas, puta, abrir um café... A gente já sabia que mão de obra em Portugal era muito difícil, né? O custo... É caríssimo. Se a legislação brasileira já é ruim para o empresário, em Portugal é 15 vezes mais. O CLT lá é quase um funcionário público. Exatamente. Você só pode mandar embora se for por justa causa, senão você tem uma multa rescisória. Então, a complexidade trabalhista em Portugal é muito maior. Uhum. Aí a gente pensou, puta, não dá para ter funcionário. A gente teria que trabalhar. Aí eu pensei, pô, mas não dá para eu trabalhar, porque se eu for trabalhar aqui, eu vou ter que deixar a consultoria. A consultoria que mantém a gente hoje. Não dá para fazer esse trade-off tão rápido assim. Aí a Karina, mas eu não consigo tocar sozinha, porque ela não tem... ela gosta de ter a habilidade de lidar com o público, né? Ela tem essa facilidade, mas ela não gosta da parte do estratégico, entendeu? De pensar o negócio e tudo mais. Então não vai ser um negócio que tenha funcionário. Aí a gente começou a olhar a franquia de autosserviço. A gente viu de tudo, Lê. E aí começamos na busca da internet, né? Básico. A gente viu autosserviço de lavagem de carro, Sim, porque muito já forte tem as lá. máquinas lá,
as pessoas lavam seu carro, não Investimento precisa de ninguém, alto, só que o investimento é gigantesco, né? É um retorno bem interessante, mas um investimento muito grande. Você tem que ter o terreno, as máquinas são E tem caríssimas e a tal. questão ecológica também, Tem né? a questão ecológica, Da água, tudo. exato. A Europa preza muito isso. Muito, muito. Eles cuidam muito disso. Então, tem um cuidado adicional com a questão do uso, né, de recurso natural. E aí, uma outra possibilidade foi aquelas lojinhas de vending machine. Então, uma vending machine de água e bebidas, outra vending machine de não sei o que e tal. Mas eu fiquei, pô, mas se não vender é perecível, aí como é que faz, Vai entendeu? estragar, Vai vou perder estragar, vou perder mercadoria. mercadoria. Aí, enfim, toda vez que a Karina trazia alguma coisa pra mim, eu tinha uma... Você olhava a dificuldade. Eu olhava a dificuldade. Aí ela falou, e se a gente abrisse uma lavanderia? Aí eu fiquei pensando nas dificuldades. É. Eu falei, bom, dificuldade, vai ter que trocar produto, vai ter que limpar a loja, hein? Ela, vai ter que limpar a loja. Bom, e aí a gente ficou na discussão. E aí a lavanderia ficou na nossa cabeça. Passou, tipo, uns 6 meses, veio a feira, né? Lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Aí ela Você chegou foi 2 vezes, não é? Você foi num dia e foi no Eu outro. fui, então. Você porque- voltou pra Porto e voltou. É porque eu sou muito desconfiado, Lê. Ah, Pra fazer entendi. negócio, assim... Porque eu lembro que a gente conversou bastante no primeiro dia, mas assim, bastante. Muito, muito. A gente trocou Conversou muita comigo. ideia. Aí Foi. chegamos na Ambev, porque eu falei, pô, Exato. eu também vim de lá, cara. Trabalhamos junto, Trabalhamos né? juntos e tal. Mundo pequeno, né? Caramba. É impressionante, cara. Porque eu gosto de fazer negócio, mas eu gosto de namorar, eu gosto de... A gente falou ontem, a gente conversou falou sobre isso, né? Então, eu não sou o cara que faz romântico. negócio na emoção. Sabe a história do vendedor de carro? Uhum. Essa promoção só hoje, você tem que levar hoje, senão você Nunca não... vai comprar. Cara, não funciona comigo. Zero. Então, qual foi a sacada? Ela chegou em casa, amor, tem uma feira em Lisboa. Lisboa? Eu já tava com a cabeça São 300 do quilômetros, português, né? é. Pro português, 300 quilômetros nossa, é o outro lado do mundo. Aqui pra Imagina. nós, A gente que vai e volta. Vai e volta, faz um bate e E volta. gasta um absurdo de pedágio. Tranquilo, né? Aí eu falei, Lisboa? Não, nem a pau. Ela falou, não, vamos lá, é uma feira, vai ter um monte de franquias e tal, a gente pode ver as possibilidades. A gente tá falando sobre isso faz um tempão. Aí eu, tá bom, vai. Vamos, foda-se. Vamos. Aí pegamos um hotelzinho e tal e fomos. Aí chegando na feira, Lê, e foi muito interessante porque o stand tava Na cara da entrada, cara né? do gol. Esse ano também vai estar lá. E assim, eu sou católico, mas agora não mais praticante, mas eu gosto muito de espiritualidade. Você acredita então, que acredito aquilo que tava- nada A é gente tava por te esperando ali. Nada é por acaso, Lê. Nada é por acaso. Quando a gente chegou e fez lá o papelzinho, né, do crachá. crachazinho e entrou, a lavanderia tava na cara. Falei, cacete. É Até isso. arrepia de lembrar, porque eu falei, algum motivo tem. E a gente não foi primeiro na lavanderia, né? Você Vocês deu uma rodada eu na dei feira. uma volta em tudo, aí a gente passou na Remax, Uhum. passamos nas escolas de idioma, uma loja de gamer que tinha um monte de coisas na época lá. E eu cheguei a pegar um monte de panfleto. Falei, eu vou por último lá, né? E aí foi de fato por último. A gente passou em vários lugares, açaí, quiosque de açaí, tinha de tudo. Pegamos lá os panfletinhos e tal, demos telefone de contato, passaram uns 6 meses ligando pra gente depois ainda, né? E aí, por último, a gente foi no stand lá da lavanderia. E foi interessante porque, assim, casou, né? Não foi só a questão do negócio. Eu não tava te vendendo, a gente tava conversando. Exato, você tava me contando como é que era. Uhum. E em nenhum momento você falou assim, ô Dani, vamos fechar negócio? Né? Você quer levar? Não, você tava me contando, ó, a lavanderia funciona assim, a loja é desse jeito, a implementação é assim, Esses são os assensado, problemas, tal. que não- Exato. Não era uma venda, né? E aí, quando a gente começou a entrar no tema pessoal, mas você trabalha com o quê? Pô, você era da Ambev, não sei o que. Então... Eu falei, cara, não é possível, é muita coincidência. Tem alguma coisa aqui, né? E você falou, ó, fica à vontade e tal. E aí eu falei, tá bom, Lê, eu vou pensar. E aí a gente foi embora e tudo, né? E eu acho que eu era mais um ali, mais um passando, Sim, né? sim. Pra vocês ali. E aí, só que vocês não ficaram mais um pra mim. A lavateria Ficou no radar. Ficou no radar. Diferente do, desculpa, do açaí ou da loja de gamers Passou. ou da Remax, não colou, entendeu? Não sei se é porque era um brasileiro me falando, né? Também pode ser isso. Os outros eram todos portugueses, né?
E a gente voltou pro hotel e a Karina, em silêncio, ela me conhece, né? Em silêncio o Deixa tempo ele todo, pensar. porque exatamente, ela sabia que eu tava matutando, né? Aí chegamos no hotel, tomamos um banho, sentamos na cama, ela falou, e aí? Eu falei, a gente vai voltar lá amanhã, tá? Voltar pra ver o quê? Eu falei, não, eu quero entender um pouco melhor essa conversa da lavanderia. Aí ela deu um sorriso, não falou nada. Tá bom, né? Porque ela sabia que eu tava, que ia ser, né? Ela me conhece, Já tem conhece. 22 anos. A Viviane sabe também quando eu vou comprar. Né? O rosto, o jeito, o olhar e tal. Engraçado. E aí foi isso, Lê. Aí eu falei, cara, é um investimento inicial baixo, né? Sim. Então tava dentro do orçamento, fazia sentido pra gente. Então por que não tentar? Né? Acho que vamos fazer por onde fazer sentido. Dá certo, né? E aí a gente voltou Chegou no aqui. domingo, né? Que era o último dia Muito da feira, e aí a gente falou, Lê, vamos... Ficamos um tempão conversando. Chegou logo Foi cedo um lá, né? tempão. E eu lembro que você falou, isso foi muito interessante. Você não vai lembrar talvez disso, mas você falou assim, Se você, quando eu vou falei- lembrar, se você falar assim, Então, a minha memória é louca. ó, você disse assim pra mim, eu falei, Lê, então vamos fechar? Você falou assim, você tá certo disso? Você tem certeza? Tipo, você quer mesmo? Cara, eu não quero te vender um negócio à força, entendeu? Você tem que fazer sentido. Você quer mesmo, né? Eu falei, caralho, que Corajoso, né? cuzão esse cara, meu. Aí, eu falei, não, quero, né? Vamos tentar e tal. E foi isso. E aí a gente andou mais um pouco, né? Foi. Trocando E foi, informações, assim, foi. a gente tinha Você na tava nessa época... feira? Não tava. essa Não foi. tava, né? A gente Não foi. tinha na época a loja... Acho que só tinha uma loja aberta, que era do Ricardo. Era do na época, Ricardo né? de Portimão. De é. Portimão. Ele tava lá, inclusive. Ele tava lá, conversamos junto, o Ricardo é de Campinas. Aí começou cara, Bugre e... Ponte Preta, Ponte ele Preta. me sacaneou pra caramba e tal. Então, assim, cara, não é possível, É era verdade. muita coincidência, cara, né? Aí, eu lembro que vocês falaram, gente, ó, nós não temos estrutura aqui ainda, né? Então, a gente vai ter que fazer tudo pelo Brasil, né? E o Ricardo falou, Dani, ó, tem que ficar atento, porque aqui em Portugal a gente tem algumas questões com energia elétrica, então tem uma atenção especial. O que eu acho legal nosso é que a gente joga na mesa. Jogar limpo, Cara, ó, isso aqui... É isso. Isso aqui só é legal, o investimento cabe no bolso, Sim. trabalha lá, mas ó, eu tenho um problema aqui É isso, que eu preciso driblar. é. No Brasil, a gente tá habituado a fazer isso. Exato. E lá, a gente tava só com o Ricardo, com a Só com experiência ele. dele. E o Ricardo tinha uma experiência incrível, né? Porque a Praia da Rocha bombava, né? Bomba ainda até Bomba, hoje. né? E aí, a experiência dele mostrava pra gente que o negócio era do cacete, que era dificuldade zero, né? É, mas não, Mas não é, né? né? Então, Caramba. e aí, então ele teve algumas dificuldades ali e tal. E aí depois veio na sequência, né? Veio a Praia da Rocha, veio Alvor, né? E a gente veio na sequência. foi o terceiro. Foi o terceiro. Terceira franquia. Porque o Ricardo já tava abrindo a Praia da Rocha, né? Sim. O Alvor. O Alvor. Alvor. Então a gente A foi. Juliana e o Wellington, E o né? Wellington, exatamente. Então a gente foi o terceiro ali no. Caramba, mas Na a terceira... eu não fui na sua inauguração, eu não fui, porque ficou pronta a sua loja, teve problema com a elétrica, né? Foi, Lê. Ficou um foi. tempão com A gente ficou 3 meses e meio atrás. A loja tava pronta, ali tudo pronto. Mas não ligava, né? Não ligava porque Eu a lembro energia disso. elétrica tava. Era um desespero. E agora, cara. para mais duas. Agora mais duas. Agora a gente tá assumindo a Matozinhos, né? Matozinhos e e Ramaldi. E o mundo agora. E o Agora- mundo, É porque é interessante o negócio, né? Então. Não tô nem puxando assunto para poder vender, mas é assim, é legal a gente entender que, cara, eu sou consultor, porque você é psicólogo, um cara de RH, Sim. eu sou vendedor. Né? Toda vez que o RH ligava para mim era para me mandar embora. Então, nunca vai falar bom não, dia. nunca, nem para me dar aumento, né? Então, o caminho é muito legal, né? Assim, cara, queria morar fora, conheci o país, identifiquei um país, quero educar meus filhos lá fora. Exato. Todo um país que quase tem, assim, tem até português lá, né? Fronteira com. Portugal parece É o nosso quintal, é o nosso né? quintal, né? Tem até português Tem lá. até português Tem lá, até português incrível. lá, porque tem brasileiro, nordestiano, Tem de asiático, tem muito Tem lá de e tal. tudo. Agora chegou numa empresa que tá no Brasil e agora você tá em São José do Rio Preto, cara. São José do Rio Preto, né? Você tem noção que você tá em São José do Rio Preto gravando um podcast num negócio... Ah, tem um detalhe nesse caminho. Você fez a feira em 2024, Isso. adquiriu a franquia. Em 2025 tava lá ajudando a gente. Foi, verdade. Colocou uniforme. Colocou de uniforme tudo. Falou De com um uniforme monte tudo. de gente, Foi. ligou, falou, quero ir, tô afim de ir. Ficou Foi. com a gente lá. Foi. Você que atendeu
até angolano, indiano. Foi o angolano, foi. Angolano Angolano que morava na França. É, me eu mandou lembro disso. mensagem, disse que queria ir lá ver a loja, foi ver a loja. Agora, olha que legal. A última feira que teve agora em Porto, eu dei uma palestra, eu abri a feira. Agora a gente tá com... Com punch, com né? punch, Isso é né? legal, A gente tá com casca. A Cris, que é da APF, que é a CEO da APF, já confia em mim. Então, Legal. quando eu tava lá, falou, você vai abrir a feira hoje, vai palestrar e tal. E eu me senti extremamente importante, né? Claro. A hora que eu desci do palco, assim, já vieram 3 pessoas, falaram assim, eu sigo você, cara, eu tô te conhecendo. Eu falei, como é que sim? Você me muito segue legal, aqui né? de Portugal e segue lá, É muito me dá legal. dicas aí, eu tô procurando E há 10 investimento. anos atrás era muito distante, né? Não, né? Um dia eu vou fazer um podcast pra falar da nossa Contar a chegada lá, história. porque a gente já tá partindo pro final. Mas assim, então, a ideia do nosso podcast é exatamente essa. Quem é o Dani, né, cara? Quem é o Dani? Né? Pô, o cara campineiro, morou em São Paulo, torce pro Bug, pro... Eu sou palmeirense. Palmeirense, Mas não, lá pro- em Campinas eu sou Ponte Pretana. Ponte Preta. Ah, é o Ricardo É o Ricardo. que é o Guarani. Entendi. Entendi. Então você tinha que ser corintiano, pô. Não. Preto e Misericórdia, branco. eu tô Né, fora. né? Inconcebível, não. Não, imagina. E agora tá em Portugal. E quais são os planos, assim? É ficar lá agora ou tem planos de voltar pro Brasil? Então, Lê, a gente... a ideia, na verdade, inicial, como a gente já estava lá, então vamos estudar, né? Então, eu fiz mestrado, né, lá na Universidade do Porto, na minha área de consultoria, né, para poder ampliar conhecimento e tal, porque, assim... Em princípio, Lê, eu não tenho muito objetivo de sair da consultoria. É uma coisa Sim. que eu gosto, que me dá tesão e que eu aprendi a fazer, Uhum. né? Não deixa de ser uma zona de conforto, né? Você tem habilidade ali. Então, né, é um negócio que ainda hoje ela sustenta, né, na minha estrutura familiar e tudo mais, né? Então, eu tô investindo nela. Não significa que daqui 2, 3 anos as coisas não possam mudar e a gente enverede para um outro negócio e tal. Quem sabe comprar 30% da operação. Tá no radar dele, hein, Rico? Mas foi só uma conversa que eu falei, só no carro, ar-condicionado. Tá aqui. Coloquei, abriu a caixinha e coloquei. Plantou a sementinha. E rega todo dia. Todo dia, tô regando. Falou que a gente, todo dia, tem gente que todo dia planta um louco. Né? Todo dia, Lê. E tem gente que todo dia planta um louco e rega ele. Exato. E aí que o louco nasce. Nasce. Um dia ele nasce. E é melhor segurar louco do que empurrar burro, por favor. Então, qual que é a nossa ideia? Assim, voltar para o Brasil, a probabilidade é muito pequena, né? Meu pai teve agora, no começo do ano, uma situação complicada de saúde. Eu fiquei aqui 2 meses quase direto para cuidar, né? Para acompanhar ele, minha mãe e tudo mais. Então, só que aquela coisa... Eu moro em Portugal, mas eu vivo muito o Brasil, porque a gente vem pra cá a cada 3, 4 meses, por conta dos clientes da consultoria é o que eu quero e tudo fazer. Ao invés de morar fora, eu quero ficar... Eu faço Lê. isso, né? Você já faz isso de uma certa forma hoje, agora, né? Em agosto tô indo de novo, depois em outubro tô indo de novo. Exatamente. Em janeiro tô indo de novo. Tem uma base avançada, entendeu? Tem, sim. Então, voltar definitivamente ao Brasil, eu acho que é mais difícil, né? A gente até fala sobre isso com a Maria Clara. Maria, então... Porque ela ama, sim, vir pro Brasil. Ama. Ela fica alucinada, porque todo mundo... Ela tá de férias, né? Tá de férias, né? E aí, quando a gente vai embora... Ai, papai, eu vou ficar com saudade do Brasil. Então, várias vezes, quando ela toca nesse assunto, a gente fala... Filhota, vamos voltar pro Brasil? Não, papai. Pro Brasil... Eu gosto do Brasil, mas minha vida é em Portugal. Minha vida em Portugal, né? A escola, os amiguinhos e tal. Então, a gente... Porque tem que estar confortável, né? Porque se um dia ela ou a Karina falar assim, vambora, Lê, zero dificuldade. Eu vambora, não tem problema, entendeu? Sim. O importante é o conforto e a felicidade da minha família. Essa é a condição básica para isso. Mas hoje, nos nossos planos, não tem possibilidade de voltar. Na verdade, tem que comprar uma casa maior lá com um quarto a mais pra mim. Então... Ué, mas se esse for o problema, a gente resolve rapidinho. Já tem 4 quartos. Tem 4 quartos. Nosso apartamento é bem grande. Eu tô agora, tô participando do processo pra comprar um apartamento lá. Legal. Porque uma base lá eu vou ter, eu quero comprar pra não alugar. Eu quero comprar por quê? Porque cada vez mais vai o Henrique, pode ir o Augusto, pode legal ter uma estrutura lá. Eu vou ter uma estrutura pra chegar lá, ó, aqui vamos ficar aqui e aqui a gente vai trabalhar. Isso porque é muito legal. Aí a nossa ideia também é cada vez mais expandir pra lá. Sem dúvida. Hoje as pessoas falam assim, mas cara, por que você tá indo pra fora do país? Que a gente tá na Argentina, vai pro Chile, vai pra Colômbia. Não é por grana. É por legado. Isso é muito legal. E é o que é mais legal, sabe? Isso é o mais legal. tesão é que você não tá porque você precisa daquela grana, não.
é por legado. Sim. É olhar aquilo que a gente falou assim, que orgulho, né? Caramba, tô vendo uma unidade lá no Abial, em Porto, tô vendo uma unidade em Matozinhos. Receber foto dessas unidades é legal muito- pra caramba. Receber muito fotos legal. de clientes nossos aqui. Agora a gente vai investir lá, eu vou te dar uma meta lá pra gente fazer. E nós vamos conseguir. Bora. Eu vou colocar uma lavateria na Ribeira. Na Ribeira? Então, velho. E eu já tenho um caminho pra isso. Tá bom. Nós vamos colocar na Ribeira, porque é onde todo mundo se concentra. Ali é... E ali na é- Ribeira de Gaia ainda, que é onde tem um restaurante que todo mundo vai lá. ali é top. Então, Ali eu é acho sensacional. que é isso. Cara, caraca, eu ficava o dia inteiro aqui É, conversando. dá pra ficar um É uma pouquinho, né? prosa boa, né? Agora nós vamos pra gravar online, então. Tá bom, Eu fechou. vou marcar um pra você gravar no Pode Vir Vir. Portugal. Tá bom. Lá em gente Lisboa. boa. Cara, o Gabriel que faz lá, é um brasileiro que tá lá há 20 anos em Portugal. Aham. quase. Ele é fantástico. Legal. Eu fiz com ele fui convidado 2 vezes. Eu vou falar Show. pra ele levar você Vamos. com a Karina. Tá bom, tá Porque bom. tem que contar as histórias, né Henrique? Tem umas histórias boas pra contar. Gostou? com certeza. Muito legal, Lê. Ó. Obrigado. Prazerzaço estar com vocês. Eu que agradeço. Eu vou deixar um presente aqui pra você. Que você tem 10 horas de estrada daqui a pouco, né? Pra ir embora. Tem um caminho pra Chama chegar. Magia do Franchising. Pô, É um legal. livro da B2B de um amigo meu que chama Ricardo Branco, que fez. E tem vários franqueadores aqui falando dos cases dele, de histórias, né? Que legal. Curtos, assim. E eu tive o prazer de ser coautor com ele. Esse aqui é o Ricardo. Tô nessa página aqui. Ah, que né? legal, E a gente Lê. colocou que... Eu falei um pouco sobre a resiliência, que é a chave do Importante, sucesso, total. que é a nossa história, tá bom? Coloquei aqui pra você. Muito Pra legal. você Lê. ler. Muito obrigado, Muito- cara. Pô, obrigado pelo carinho, obrigado Muito. pelo convite, obrigado pelo presente. Que isso. Adoro o livro. Eu imagino. Adoro ler. O cara é É, psicólogo. psicólogo, você né, acha que cara? Lê tudo, lê até lê bula A de gente remédio. total. Não tem o que fazer, não me dá uma bula aí que eu vou ler aqui e vou entender. Então, Dani, prazerzaço. muito obrigado. Uma Obrigado. boa viagem. Tá indo embora hoje pra Sim. Campinas. Daqui direto pra Campinas. E agora a gente se encontra dia A gente se encontra 11 11. em Lisboa. Isso aí. Dia 11. Olha, cara, que loucura. Tamo lá. Até 5 anos atrás, eu achava que os Estados Unidos não tinham oficina mecânica. Não é surreal. Não, Mas o carro quando a fica gente velho e joga come- fora. Quando a gente começa a viajar, a nossa mente abre, né? nossa, assim, é uma expansão. Abre. E as pessoas acham que viajar não é ter que ir para os Estados Unidos, tem que ir para Europa. Cara, Não, cara, você tem que ir vai pra um pra, lugar. vai para estar do lado. Vai conhecer o vai pro vizinho. Paraguai. Exato. Vai pra Argentina, Exato. que tem muita coisa. Agora o Henrico, o que ele tá fazendo? A gente viaja, ele sobe o drone, cara. Então a gente chega onde... Isso é muito a gente, legal. ele Isso é subiu legal. o drone, ele rodou ali a Catedral de Milão. Não, isso é legal. Ele, incrível, ele é subiu incrível. o drone Nos Alpes, nos da Alpes Suíça. suíços. Puta, é muito Olha, top. Subiu, desceu incrível, cara. com o cara esquiando, ele descendo em si. Cara, é muito legal. E a gente começa a trazer, guardar memórias. Memórias, é É o que tá Então, ferrando com a memória do meu celular. Tem umas 3 horas de vídeo aqui que eu não tenho coragem de agora, apagar, cara. Aonde vai, né, filho? Aonde vai, o drone tá junto. Não, muito a gente filmou legal. o Olavinho na Praia da Rocha. é? lá em o Olavinho, Portimão. é verdade. E eu estava dentro do Lavinho. Você tava no Lavinho? Não tinha ninguém pra colocar, o Ricardo daquele tamanhozão, eu falei, daqui que eu ponho, né? Aí eu fiquei lá pulando assim, a Praia da Rocha. O Ricardo acho que nem cabe no Lavinho, né? Cara, ele assim, ó, vai logo, tá quente. Eu tava no verão, Tá cara. quente aqui, vai logo. Foi julho do ano passado, a gente tava no verãozão. Nossa, Eu falei, no ápice do verão. Você vai inclusive. logo isso aqui que eu tô derretendo. Me ajuda, E né? é legal que o drone já rodou assim, de norte a sul do país e na Europa também. Nos Não, Estados e Unidos eu agora nem não, arrisco você levar. tem que me dar um intensivão de drone em 10 dias pra eu poder subir Com o drone certeza. agora. Com Porque certeza. agora nós vamos fazer um rolê legal. Eu vou em lugares que eu não conheço. Vou em Nazaré. Nazaré é lindíssima. Coimbra, não, Cascais. Peniche. Então eu vou rodar lugares que eu quero subir drone. Sim. Que vale a Cascais. pena. Cascais Cascais é lindíssimo. lindo. Então, Tem a boca do inferno ali. então, É, bem legal. Tá eu, vendo? bem legal. eu não sei pilotar ele, mas eu vou ter um intensivo. Um intensivão. Não, vai, com- é tranquilo. Tá bom, É isso. turma. É isso aí, foi mais um aqui, ó, podcast Além das Obrigado. Máquinas. Obrigado pela disponibilidade, Tamo prazerzão. Esse cara aqui, desde o primeiro dia que a gente conversou, a gente criou uma certa afinidade. Foi legal. E foi legal você falar, porque a gente realmente não quer nunca... Claro, meu objetivo é vender, Sim, meu sim. objetivo é fazer negócios, Mas da forma... mas de uma forma tranquila que a gente consiga, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que você teve e tem ainda Sim. os desafios na franquia, você está aqui disposto, tá aqui conversando com a gente em Rio Preto, tá 10 mil quilômetros da sua casa, porque a sua casa agora é lá no Porto, e com uma história incrível, e puta, foi um prazerzão E conhecer se não tivesse credibilidade, eu não tinha aceitado pegar mais 2 lojas. Né? É verdade. Então, assim, tem muita Demorei 3 parceria, dias pra convencer ele. Eu sou jogo duro. Mas eu namorei, mas eu namorei. Namorou. Pelo menos foi mais que a primeira, né? É, com certeza. A primeira foram 2, essa aí dois. 3. Eu tenho É porque certeza. foram 2 lojas.
Pensando agora de maneira muito fria, a gente tá com 25% da operação De Portugal. de Portugal, né? Cara, eu falei, porque a gente tem 25% em funcionamento, De funcionamento. e 10% do total que a Do gente tem total, comercializado. exatamente. Que a gente tá com... Ó, vou gravar aqui, ó. Hoje é dia... Dia 25? 25. Olha lá, 25 de julho de 2026. Nós temos 26, né? 26 Unidades ações. comercializadas. Exato. 13 rodando. 13 unidades rodando e algumas 4, 5 unidades Em para abrir nos processo. próximos 2 meses. Aí o ano que vem, ó, 25 de julho de 2027, Fechado. a gente vai ver quantas unidades a gente tem. Que a Fechado. gente desenhou ontem um projeto que eu saí encantado. Realmente, eu sou um cara comercial, sou um cara da venda, sou do front office. Mas tem um back-office ontem que rolou no escritório que eu falei, caramba, eu falei isso lá ontem. Falei, caramba, cara, é uma reunião de alto nível aqui. Eu tô falando, esse cara é fantástico, cara. É assim, a estrutura que ele criou lá, ele, o Wesley que tava com a gente, a Karina, o Rogério participando. A reunião que a gente fez ontem, cara, o dia que a gente passou ontem foi um dia extremamente de alto nível. Fazia muito tempo que eu não tinha um dia de escrever, de projetar. Foi muito bom. Muito obrigado pela aula de ontem. Mas, Isso foi muito que legal. isso. E bora lá, Beleza. turma. Bora lá agora. Vamos, quem sabe agora, para onde é que a gente vai? Quero fazer em Portugal, além das máquinas, tá? Como a gente vai estar rodando lá, eu vou tentar marcar alguns, apesar que a gente vai estar no meio das férias lá. Sim. Mas vou tentar marcar e vamos ver se agora a gente não para com esse caminho. Dani, obrigado mais uma vez. Valeu, avante. Prazerzaço, obrigado. Prazerzão estar contigo. Obrigado. E bora lá, turma. Vamos que vamos. Vamos, valeu.